E aí, pessoal, Daniel Parque, consultor de segurança. Estou aqui para mais um TGS, Teoria Geral da Segurança. E eu vim trazer para vocês aqui os 5 critérios que eu utilizaria para compra de um veículo, pensando na segurança, tá bom? E segurança em todos os sentidos, não somente na questão patrimonial, mas também segurança física dos ocupantes. Então, vamos aqui. Primeiro critério, tem que ter pelo menos 4 estrelas no Latin NCAP. NCAP, para quem não sabe, é um instituto, né, de testes, né? Então ele não é, digamos assim, subsidiado por nenhum governo e tal, não há interesse político. Eles pegam os veículos que estão saindo naquele ano e fazem uma homologação, né? Então o fabricante ele tem que dar o veículo, né, para ele ser destruído lá nos testes da NCAP, né? Existe também a Euro, né, NCAP, que é lá os veículos que são feitos na Europa, eles seguem alguns padrões diferenciados, e o Latin NCAP é para os países aqui da América Latina. Para mim tem que ter pelo menos 4 estrelas, tá? Isso a gente está falando de testes que foram conduzidos de 2015, 2016, 2017 e em diante. São os veículos que a gente tem atualmente hoje funcionando, né? Obviamente os veículos mais novos, né? A gente está falando de 2020 em diante, 3 estrelas pelo menos, que seria mais ou menos um padrão próximo, né? Então, a questão de colisão, a questão de colisão frontal, capotamento, como que os integrantes, quem está dentro do carro, né? Se ele sairia muito machucado na questão de uma colisão, enfim. É isso que é testado, tá? Se tiverem interesse aí, tem vários vídeos do Latin NCAP, NCAP, no YouTube. Vocês podem procurar aí, tá? E vocês vão ver muitas colisões interessantes aí, né? E o que acontece com quem está dentro do veículo. Principalmente quem está comprando carro pensando em família, porque eu, como ando de carro às vezes com a minha filha, né? Então eu troquei de carro, inclusive pensando na integridade física dela, né? Partir de uma minivan. Aí a gente foi para um SUV, né, justamente para um upgrade de segurança. Eu acho que valeu a pena essa troca, né? Segundo critério seria não estar na lista dos 10 veículos mais roubados, tá? Isso do seu estado ou do Brasil, enfim. Eu não quero sofrer o trauma, né, de ser abordado aí por bandidos, por assaltantes. Então, meu carro, por exemplo, não tem o perfil de veículo de fuga, né? Então, não seria roubado, não seria utilizado para essa finalidade, né? Então, ele não tem um mercado de peças paralelas, né? Então, não comprariam, não roubariam esse carro pensando em desmanchar ele para vender no mercado paralelo, enfim. Então, segundo critério é que não esteja na lista dos 10 veículos mais roubados, tá? Terceiro é que tenha motor potente o suficiente, né, para se invadir em caso de emergência. Numa situação aí que eu estou vendo que está acontecendo um sinistro, está acontecendo um bloqueio da via, né, que eu tenha potência suficiente, ou pelo menos o modo esporte, né, se o seu carro for automático, o L ou 2, sei lá como é que é a nomenclatura do seu veículo, mas que ele tenha capacidade para se evadir de uma situação de emergência, tá? Esse seria o meu terceiro critério. O quarto é que tenha ângulo de ataque vão livre suficiente, né, para subir numa calçada, para justamente a mesma situação anterior, né? E isso demonstra capacidade off-road, ou seja, você pode sair de uma via que é asfaltada, né, para uma via secundária, um ramal, uma estrada de terra, justamente para você se evadir de uma situação caso for necessário. Isso significa que o seu carro tem que ter ângulo de ataque, quer dizer que ele tem que conseguir subir um degrau, pelo menos, né? E o uso de pneu misto, por exemplo, isso ajuda a levantar um pouco o carro do chão, né? E para subir numa calçada, por exemplo, para conseguir se desviar ali de um obstáculo ou de uma ameaça, né? E o quinto item eu vou separar entre A e B. O quinto critério seria o preço do seguro não ser superior a 5% do valor do veículo. Por exemplo, se o seu carro custa 100 mil reais, então o seguro ele não pode passar dos 5%. Se ele passa dos 5%, geralmente significa que ele tem um índice de reparo muito caro, né? Ele custa muito caro para ser reparado, caso sofra uma colisão ou tiver um sinistro. Tá? E a segunda indicação que me dá é que é um carro muito visado para roubo. Tá? Ele pode não estar na lista dos 10 mais roubados, mas ele tem um perfil de veículo que é bastante roubado mesmo assim. Tá? Então, esse é o quinto critério A. E o quinto critério B, caso eu não tenha seguro, né? Que o custo de reparo desse veículo não seja tão alto ao ponto de eu me permitir
né, de não destruir o carro para salvar a vida da minha família. Quer dizer, eu parar para pensar assim, nossa, o reparo vai sair muito caro e deixar de utilizar o veículo, né, como ferramenta de fuga, né, de uma situação de risco, né? Então eu entregaria meu carro ou eu utilizaria ele para empurrar um carro que está bloqueando a via, né, sem pensar no custo do reparo do veículo, caso eu não tenha seguro, tá? Então por isso que eu separei o quinto critério em A e B. Então, ou o seguro não custar mais do que 5% do valor do veículo, ou o custo do reparo não ser tão alto, né? De eu ficar com dó de bater o carro para fugir de uma situação de risco, né? E poder salvar a minha família. Então, esses são os meus 5 critérios, né? Do ponto de vista de segurança, avaliando a hora de comprar um veículo, né? Ou trocar um veículo. Lembrando que carro roubado significa um dia perdido, tá? E dor de cabeça. Dependendo se você tiver seguro, não tendo seguro, você vai ter que fazer boletim de ocorrência. Hoje em dia, a maioria das seguradoras vai aceitar um boletim online, mesmo assim você vai perder ali, né? Vai ter que pegar Uber, vai ter que pegar táxi, vai ter que dar um jeito aí de ir para o trabalho ou voltar para casa, enfim. Carro roubado tem também um trauma, tá? Lembrem que toda vez que você tem um sinistro, uma ocorrência que acontece envolvendo segurança, isso vai deixar uma mancha em você, né? E se puder evitar, é o máximo possível. Vou contar uma ocorrência que a gente teve há muitos anos atrás, né? Papai tinha uma D20 cabine dupla, que é um carro que, nossa, roubavam demais esse carro. E saindo da igreja, uma vez nós fomos abordados, né? E eu lembro, né, do meu pai dirigindo, eu aqui no passageiro, né? E mais meus familiares aqui no banco de trás, né? Era uma caminhonete com 6 lugares, né? Então o carro estava cheio, nós estávamos voltando da igreja, aí fomos abordados aí por 3 meliantes, né? Que saíram ali da linha do trem, era um muro bem alto nas duas laterais, então a gente não dava visão. E papai puxou o freio de mão, que na D20 fica do lado aqui da porta, né? É uma alavanca, né? Que você puxa para cima e estancou o carro, né? Então eles não conseguiram roubar o carro, porque não conheciam o sistema de freio de mão dessa caminhonete. E depois chegou a polícia, enfim, demorou uma meia hora até a gente acionar a polícia. Os policiais chegaram e viram que tinha uma caminhonete bloqueando a via. Eles tentaram tirar o carro do lugar, mas como eles não sabiam onde ficava o freio de mão, né? Comeu toda a lona, né, do freio de mão ali da caminhonete. E depois que a gente teve essa ocorrência, né, papai ficou assim, poxa, será que vale a pena a gente manter a caminhonete que chama tanta atenção, né? E aí a gente acabou comprando um carro popular, né, justamente para não correr esse risco novamente de ter um assalto, enfim. E foi um evento traumático, tá? Isso deixa a marca realmente. Você que sofreu um assalto, você que teve um carro roubado, sabe exatamente do que eu tô falando, né? Então, utilizem aí os 5 critérios, ou pelo menos utilizem eles para pensar um pouco mais a compra do seu próximo veículo, pensando na questão da sua segurança, tá? E eu sempre defendi que o carro, na verdade, é uma ferramenta, né? Que você uma hora vai desgastar, você vai ter que trocar, enfim. E se você utilizar o seu meio de veículo, o seu meio de transporte como ostentação, alguma coisa não está certa, né? Eu acho que você ostentar, você acaba demonstrando, né, que às vezes tem mais do que você realmente tem, ou que você quer se mostrar para os seus amigos e para os seus colegas, seus familiares, e chamar a atenção não é bom do ponto de vista de segurança, tá? Então, essa é a dica que eu tinha hoje para vocês, tá? Essa foi mais um episódio do Teoria Geral de Segurança. Meu nome é Daniel Par, consultor de segurança. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu, pessoal.